Querida Neuza, hoje vai ser bem legal, viu, Neuza? Hoje veio uma professora bem legal aí conversar com a gente, uma experiência na Finlândia. Ela vai contar aqui pra gente. Esse projeto da Finlândia é aqui na Paraíba. Teve aquele projeto nacional. Dos institutos federais foi feito um projeto com a Finlândia, Neuza. Aqui na Paraíba foi feito também. Então, a professora Carla, que vem hoje aqui, ela é aqui da Paraíba. Ela teve uma experiência transformadora lá na Finlândia. Dentro dos institutos federais, Neuza, que os professores iam com um projeto de pesquisa, na Paraíba eles iam com temas. E a professora Carla foi no tema empreendedorismo. Inácio, que está aqui, é o companheiro marido de Carla. Ele está falando assim, ó, lhe digo mais. Posso dizer que Carla é outra pessoa após a Finlândia. E foi um curso de um mês, né, Inácio? Foi um curso suado, né? De um mês. Aí depois teve 5 meses. Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler aqui, não. Foi um ponto de transformação, esse curso. Oi, professor, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo em paz, tá me ouvindo bem? Tô escutando bem. Tô escutando bem. Então é o seguinte, bem-vindos a mais um programa Transformação em Pauta, onde nós discutimos como pessoas comuns podem desenvolver o protagonismo nas suas vidas. E o tema de hoje é a experiência na área de educação e empreendedorismo de uma professora, a professora Carla Regis, que está aqui na Finlândia, onde ela passou e vai detalhar para a gente por um ponto de transformação, por uma transformação. Então, ela vai contar isso aqui para a gente nesse episódio. Então, passo aí para a Carla fazer a sua apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todas. Assim, é um prazer enorme o convite do professor Alessio de participar desse momento aqui do ponto de transformação, que realmente a Finlândia foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que a experiência que eu vivi na Finlândia fez essa transformação realmente. E para me apresentar, eu gosto, como eu estava comentando com o senhor anteriormente, de dizer que eu sou uma curiosa. Eu costumo ser curiosa, muito curiosa na minha vida, e essa curiosidade tem me levado por uns caminhos bem interessantes. Como profissional, sou professora de língua portuguesa, mas antes de ser professora, eu fiz jornalismo, sou formada em jornalismo, e acabei que naquela época eu podia fazer 2 cursos superiores, eu fiz públicos pela UEPB e o UFCG ao mesmo tempo, e aí eu fiz jornalismo e fiz letras. A intenção de letras era auxiliar na minha escrita, na minha produção jornalística, mas o magistério falou mais alto. Acho que foi uma herança genética. Uma herança genética. Minha bisavó foi professora de português, minha avó é professora de português, foi também. E meu pai foi professor, meus tios são professores, então eu acho que a profissão de professor, a sala de aula, mexeu mais comigo. E aí, nessa curiosidade, eu fui bater na Finlândia e a gente teve essa experiência de imersão e transformação. Eu acho que a apresentação é mais ou menos por aí. Muito bem. Mas você ainda na tua apresentação, aí depois você voltou e você mexe com empreendedorismo também, não é? Porque assim, a palavra empreendedorismo apareceu na minha vida mesmo quando eu participei numa das escolas privadas, inclusive, que eu trabalho, de um desafio, sabe? E aí, nesse desafio de empreendedorismo e inovação, a palavra surgiu, mas eu não conhecia os termos. E participei meio que para orientar um time, mas uma linguagem que não me era nem um pouco familiar. E aí esse termo surgiu. Foi o primeiro contato em 2016, mas como curiosa, isso ficou mexendo comigo para saber mais, gostei da experiência. E aí
o termo, a palavra, quando eu fui para a Finlândia, eu resolvi estudar isso, empreendedorismo. E esse termo veio na minha vida e descobri muitas coisas, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e aí eu voltei estudando e resolvi botar a mão na massa na área de empreender. Realmente, hoje, eu sou uma empreendedora, eu tenho a grata alegria de botar a mão na massa de verdade, de ver como é um empreendimento, de conhecer esse termo, mas com base em muito estudo, porque faz 3 anos que a gente trabalha nessa área e realmente a Elaborativa é o meu empreendimento, é a minha empresa de educação que está começando. É o meu projeto, um projeto que a gente iniciou e que começou, a semente realmente começou na Finlândia. Muito bem. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer era assim, eu queria que você se situasse antes da Finlândia, né? Então, assim, o que motivou, como foi? Eu sei que você tem filhos, tinha família, tinha trabalhos. O que leva, né, uma professora a decidir fazer um curso de imersão em um mês da Finlândia? Então, eu queria saber antes, né, o que acontecia, como era. Certo. Como professora, eu trabalho em escolas privadas, desde quando eu comecei no curso de letras. As minhas primeiras experiências profissionais foram na rede privada, e aí em 2012 eu passei no concurso do Estado. E entrei para a educação, a rede pública, um conhecimento que também já foi bastante desafiador na educação. E aí, meu esposo, a gente costuma planejar a vida aqui, porque são 2 professores. Ele Então, falou aí, ó, eu assim. sei, falou aí. Aí, somos 2 professores, e assim, a gente traçou uma coisa na nossa vida de um estuda e o outro trabalha um pouco mais, para poder que aquele que está estudando leve em conta, dê conta do estudo, porque realmente estudar e trabalhar, você sabe como demanda, né, tempo e dedicação. E aí ele fazia mestrado e eu trabalhava mais. Eu costumo dizer que eu tinha 5 empregos distintos, eu trabalhava com 4 disciplinas diferentes, 4 disciplinas distintas, eu tenho 3 filhas, 2 cachorros, um marido, então imagine a vida. Eram 63 horas semanais de aula. Outra Neuza da vida. É isso mesmo, uma inspiração, professora Neuza, a senhora é uma inspiração, porque realmente eu fico me vendo, eu fiz, minha Nossa Senhora, falar numa live a minha experiência, depois de uma experiência construída como a da professora, realmente, a gente vai vendo que tem tantas experiências lindas formadas aí. Então, eu fiz isso. E nessa loucura que eu estava, porque nesse período meu esposo fazia mestrado, então eu assumi esses 5 empregos para dar conta de tudo na nossa vida, no nosso projeto. E foi nessa época em que acho que assoberbada com tanta coisa, eu acabei batendo o carro. Porque eu costumo dizer que eu fui para a Finlândia, foi uma experiência, uma oportunidade. Aí meu esposo foi abatido. Vamos dizer que foi um Big Bang. Então, a batida realmente, eu bati o carro, eu não sei se foi por estresse, estafa, excesso, não sei, eu acabei batendo o carro, e dessa batida gerou outros problemas, eu acabei perdendo um dos empregos, então estava num momento difícil, eu nunca tinha sido demitida realmente, e aí, a primeira vez, e eu estava me sentindo péssima. E foi quando, nesse período, apareceram as vagas remanescentes. E eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar uma coisa. Remanescentes ainda. Remanescentes, porque eu vou confessar uma coisa. Quando aconteceu, em 2017, a oportunidade de Giramundo, eu comecei a ouvir o termo, já tinha acontecido em 2016, mas a nova turma em 2017, eu achava que era voltado, porque quem mais passava eram professores de inglês. E aí eu achava que era para inglês. E foi nesse período que eu comemorei com uma amiga minha, para inglês. E aí, quando ela mandou para mim o edital, olha as coincidências. A gente sabe se é coincidência, se são anjos, se são sinais. Mas nesse dia eu estava muito ruim. Era um feriado, 7 de setembro. E aí eu abro, tinha um dia livre, que foi a quarta, foi quando eu vi, isso era uma quinta, o 7 de setembro, acredito que foi numa quinta. E na quarta, eu estava com essa quarta-feira livre, à tarde.
que era da outra empresa que eu não trabalhava mais. E aí, mandaram para mim. Ela manda para mim esse edital. Eu não abro, porque eu não estava livre e vi o edital, mas eu sempre acreditei que era de inglês. Aí eu escrevi para ela, mas eu sou de espanhol e português. Ela fez, é para qualquer professor. É. No feriado, eu fui ler o edital. Quando eu abro o edital, a data para submeter nas vagas remanescentes era só até dia 8, na sexta. Então eu só tinha esse dia para escrever. Foi. E aí eu disse, aquela sensação, né, de você estar assim, meio derrotado, meio ruim, dizendo assim, rapaz, será que eu ainda estudo? Será que eu sei estudar? Será que eu sou tão ruim assim? Eu não acho que eu não sou mais uma boa professora, como é que eu perdi isso? E fica aquela sensação que eu acredito que a gente passa de pensar e reconfigurar a vida. E aí eu fiz sozinha, silenciosa, um projeto, submeti e não contei a ninguém. Eu não contei a ninguém. E lembro que eu submeti na sexta-feira, ele tinha que ser homologado na terça. Na terça o projeto foi homologado, porque era tudo de emergência, lembra? Foi menos de 15 dias em setembro, acho que no finalzinho a gente embarcava em novembro. E aí eu sei que eu submeti. E foi assim, eu cheguei em setembro, essa questão aconteceu. E eu lembro que essa minha amiga, meu projeto foi aprovado, assim, homologado. Aí ela disse, Carla, tu não vai contar a ninguém? Eu fiz, não. Nem teu esposo. Aí como é que vai chegar para ele que tu foi aprovada para ir para a Finlândia, sem contar teu marido? Aí eu disse, eu vou contar a ele. Ele falou aí, ó, até então eu não sabia de nada, vale ressaltar. Mesmo, porque eu não acreditava, eu estava muito ruim, eu não queria gerar expectativa em ninguém. Eu já digo isso a ele várias vezes, ele aposta muito mais em mim do que eu mesmo. E aí eu não contei a ninguém, mas eu disse a ele assim, como foi que eu contei? No jantar, entre uma garfada e outra, eu disse assim, tu lembra aquele projeto que minha amiga passou para inglês, vai para a Finlândia? Lembro. Surgiram umas novas vagas e eu peguei e fiz um projeto. Disse, mas tem chance não, porque tem uma prova de inglês, o projeto eu fiz de uma hora para outra, mas eu estou te comunicando porque vai que. E é melhor você saber do que eu chegar já com alguma coisa. Aí ele fez, sei. Sei. Aí não, mas ele foi o segundo. A minha amiga foi a primeira, ele foi o segundo. Eu não comuniquei mais a ninguém. E eu disse a ele, não quero que ninguém saiba. Quando todo o processo acontecer, se passar, a gente comunica. Se não passar, bem, pois bem, processo, prova de inglês, correção de projeto, etc, etc, passo. E aí estou eu aprovada para ir para a Finlândia em menos de um mês, com 3 crianças. A minha mais nova tinha 3 anos, tinha acabado praticamente de entrar na escola, estava naquele processo de adaptação, ela já estava um ano e um pouquinho na escola, mas tinha 3 anos, a mãe dela, que ainda não tinha se desgarrado nunca, nem ela, nem as outras duas também, porque assim, eu digo 3, mas uma tinha 5 e a outra tinha 7. E aí eu digo a ele, Neto, como é que vai ser? Tu encara? Aí ele, vai-te embora. E aí foi assim que eu acabei indo para a Finlândia. E a escolha realmente da linha de pesquisa a que eu me submeti, porque tinham outras linhas e mais tempo, foi justamente isso. Eu escolhi a linha que me daria, pelo conhecimento da palavra anterior, que eu já estava curiosa, mas muito mais pelo tempo. A linha de pesquisa durava apenas um mês. Não tinha a extensão para 2 meses, então essa foi a seleção. Me afastar por um mês da minha família. Foi isso. Olha, entrou aqui Shisley Loureiro, que ela é psicóloga e ela é terapeuta holística, integrativa. E quando você estava falando, eu estava até pensando, falei, cara, se Shisley estivesse aqui, eu ia perguntar a ela, por que Shisley? Se você ainda estiver aí, ela aconteceu uma série de coincidências. Né? Ela bateu o carro, perdeu o emprego, ficou com a moral lá embaixo, estava com aquela neura, não sou boa professora, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, tipo, o deadline do edital era dia 8, dia 6, dia 7, o negócio foi caindo na mão dela, e ela foi fazendo, e logo depois ela passou, e tipo, 1 ou 2 meses depois, um mês, né? Estava na Finlândia. Foi. Um mês estava na Finlândia. São as coincidências. Essas coincidências. Imagina. Muito bem, gostei E muito. eu não sabia, quando eu passei, eu vou ser bem sincera, eu não sabia nem localizar no mapa.
Porque quando eu passei, eu fiz, né, onde é a Finlândia? Exatamente, bota o dedo aqui para eu ver. Eu sabia que era no norte da Europa, mas exatamente onde é que eu vou? Aí ele foi me mostrar esse estudo, até esse estudo, realmente o nome Finlândia me apareceu assim, sabe? Olha Foi só. muito coincidência. E hoje você pode dizer que a Finlândia foi uma seja um dos marcos aí na sua vida. Foi, certeza. AFDF, antes da Finlândia, depois da Finlândia, É, tem uma que coisa modificação aí. interessante. Coisa interessante. Muito. Então tá bem. Foi muito É, bom o pessoal entender, não é, tudo isso daí, entender como a vida é assim, né? A vida é assim. isso. E às vezes a gente não consegue, né, notar o que está acontecendo. No caso agora, a gente olha para trás e consegue, antes da Finlândia, depois da Finlândia. Olha aí. Mas não foi nada racional ter acontecido isso, não é? Não foi nada Não. racional ter acontecido isso. Depois, se Sheila estiver aí, ela pode até dar um comentário aí no texto. Bom, deixa eu ir aqui voltando. Gente, nós estamos seguindo o nosso script bem direitinho, viu? Bem direitinho. Estamos soltos aqui, mas estamos seguindo. Né? Então, no nosso script tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, né? Para satisfazer até a curiosidade da gente, como é a Finlândia? Então, na primeira semana, como foi lá? Como é que a sociedade se organiza? Ainda sem falar do sistema educacional. Qual foram os perrengues da chegada? O que é que eles comem? É uma pedra de gelo lá mesmo? Como é que é? Conta pra gente aí como é a Finlândia. Primeiro, impacto. Vamos por impactos. Primeiro impacto era um país frio. Eu nunca tinha ido para um país que nevasse. Eu já tinha sentido frio, mas adivinha meu frio? No Parque do Povo, no São João. Então, aquele frio de Campina Grande na madrugada, né? Que não passa de 21. 18 acho que já foi estourando raras. E aí, tudo bem, mas é frio. Compra-se casaco, prepara tudo e a gente vai para a Finlândia. Quando eu chego na Finlândia, que a gente vai do aeroporto para entrar no táxi, rapaz, só eu abrir a porta foi assim, oxe. Eu entrei no freezer. A sensação era que tinha me aberto num freezer, me jogado dentro, e eu dizia, vamos pro táxi, entrei, fiz isso, é o frio, aguento não, 5 minutos, aquela agonia. Então, o frio, para mim, foi a primeira surpresa. Mas até então, eu achava que era aquilo, dava de boa, e a gente chega em Helsinki, a gente chegou na sexta-feira à noite, e resolveu passar um final de semana em Helsinki, para conhecer a capital e passear. Para a aula que começava segunda-feira, certo? Então, a gente montou tudo, o grupo, eu conheci as meninas na viagem, né, que iam ficar comigo, porque também tem isso. A gente conhece as pessoas durante o período, então eu não conhecia nenhuma das duas que ficaram comigo, e a gente foi se conhecendo. E aí, em Helsinki, a gente resolveu turistar. Como todo turista, a gente quer estar na rua, andando, olhando. E o frio era desconfortável demais para os casacos que eu achei que estava abafando. Lindos meus casacos. Não. Não é eficaz no país como neve, que a gente não tem noção dessa sensação. E aí eu fui providenciar um casaco mais apropriado. Mas andei muito, procurando tanto o casaco que eu queria para me proteger e conhecendo, que eu fiquei muito exposta. E aí eu sou asmática. Então eu já comecei a tomar os remédios de asma, mas eu já senti uma dificuldade de respirar estranha. Tudo bem. Passou, domingo a gente chega na cidade da gente, em Tampere, se instala, conhece o local que a gente ia ficar, já começa as diferenças aí. Primeira diferença, transporte, independente se você vai pagar a passagem ou transporte público, os ônibus são pontuais demais. A sensação mais incrível que eu achei era tão pontual que essa viagem de Helsinki para... A gente fez de ônibus, de Helsinki para Tampere. A gente tem Wi-Fi dentro do ônibus e não existe parada com rodoviária num frio desse. Mas é tão cronometrado que o ônibus que vai fazer uma conexão, por exemplo, é no meio da estrada. 2 ônibus param, as pessoas trocam de ônibus, entram no outro, na linha, no local certo, na hora certa. E eu dizia, gente, que absurdo.
Mas tudo bem, novidades, né? Conhecendo o transporte. Houve um problema, mas assim, não foi contado antes para o senhor, mas eu vou até relatar. A gente não fala finlandês, a gente falava inglês, as três dominavam um pouco do inglês. E aí, nessa trajetória, a gente ouvindo o áudio do motorista em finlandês, alguma coisa, não sei o que lá, Tampere. A gente fez ouvir Tampere. Eu também. Falta quanto tempo? Cabeça de brasileiro dentro de um ônibus. Mas a outra faz, falta ainda alguns minutos. Eu fiz, não, vai que chegou mais cedo. Gente, eu vi Tampere, eu vi, descemos. Era um domingo. A gente não desceu em Tampere. Meu Descemos na Deus! cidade. E aí? Foi, descemos na cidade antes, no domingo, com todas as malas. Então Meu foi um negócio, nós três. E aí a gente foi descobrir outra parada, foi. A gente foi nessa, ainda bem que era uma parada real, não era uma troca, tinha uma estalagem. A gente conseguiu entrar um revezamento para ficar esperando o próximo, porque você poderia com a passagem entrar no outro. Não houve adicional, não pagamos outra passagem, não perdemos. A gente fica esperando, porque essa espera era no lado de fora e o frio era muito grande. Só tinha um estabelecimento aberto, que era uma pizzariazinha da estação, e a gente ficava assim, 7 malas, você imagine. Nós tínhamos uma média de 7 malas. E aí era assim: duas entravam no café, uma ficava na mala. Depois mais duas e revezando, para a gente poder se esquentar até o outro ônibus chegar. O outro ônibus chega e nos deixa em Tampere da mesma forma, na mesma precisão de minutos e segundos, sem um erro. E aí chegamos na cidade, mas esse frio também me fez mal. Então, quando eu comecei a aula na segunda-feira, que aí outro impacto, a universidade. Primeiro, transporte público, o impacto já foi de boa. A gente já pegou tranquilo, chega na universidade, olhando o mapa, olhando... a gente tinha internet, então a gente olhava direitinho e era impressionante. A precisão no Maps, a gente tinha os aplicativos do Maps, e olhava e dava certo, chegava na hora, eu fazia, caramba, isso é embora. Mas vamos para a universidade. Chegamos na universidade, outro impacto. Gente, a universidade, ela tem as máquinas de xerox, assim, nos corredores. Ela tem cafés, sofás, todos os corredores são úteis. As pessoas circulam e, assim, tudo acontece de um jeito que você fica, assim, encantado com o ambiente já. Diferente com a minha imagem de universidade que a gente tem, né? Corredores frios, salas fechadas, circulação só, de aula, não tinha, né? Muito embora que a gente na universidade, seja aqui em Campina Grande, pública, a gente tem aquela sociabilização maior do que escola, concordo. Mas não tinha dessa maneira como eu estava vendo ali no prédio, né? Com as aulas acontecendo e acontecendo fora, acontecendo dentro. Era meio... a gente achava, quando olhava, um pouco meio caótico. E aí, outro impacto foi isso. Foi ver essa questão da escola antes de começar. E aí eu estava já tossindo muito, bastante sofrida por ser asmática e precisei procurar o serviço Alexandre Andréa chegou aí. Alexandre. Legal. Boa noite, Alexandre, nosso coordenador da gente. E segue aí, a questão de médico, inclusive foi Petrônio, Alexandre, foram acionados logo nesse dia, já estava razoavelmente precisando de apoio médico. E fui consultada, e também foi outro impacto, conhecer a saúde, né, finlandesa, como é o tratamento, as medicações, como é que você compra numa farmácia. Então, foram experiências bem legais. A comida, professor, eu acho que quando a pessoa vai fazer uma imersão, tem que entrar. Eu sempre fui assim, eu sou muito intensa. E aí, muita gente dizia, você vai estranhar isso, você vai estranhar aquilo. Leve isso, leve cuscuz, leve feijão, porque você vai sentir fome, não vai gostar. E eu digo assim, eu como tudo, eu me adapto a tudo, e eu queria provar tudo real. Então, jamais eu levaria alguma coisa desse tipo que eu queria viver. E aí, realmente, a comida... eu sou muito, muito adepta de verduras, então eles comem bastante verduras, que é a base deles da alimentação, legumes. E a proteína é no leite, né? A gente percebe que a proteína, muitas máquinas têm máquina de leite em todo canto. Nas escolas, você toma o leite daquela forma, em máquina, em vez da água e tal. Então, isso me impactou. E o servir. Você se serve, você come, se alimenta no refeitório, e você jamais deixará uma bandeja na mesa, porque faz parte da cultura. Então, retirar sua bandeja não é deixar lá depositar. Você tem o lugar de botar o copo, o lugar do lá. Tudo funciona para que todos possam ajudar
esse momento da limpeza, da distribuição, de tudo do refeitório. Então, muito interessante isso. Naqueles pilares que depois você vai falar, né? É. Então, são aqueles Exatamente. pilares acontecendo no dia a dia da universidade. Mas que a gente não sabia, né? Estranhava, são impactos. Agora, quais E a gente... pilares? Segura um pouquinho que ela vai falar daqui a pouco. Com relação à comida, eu vou contar uma história aqui para vocês, que é o seguinte, eu tenho um amigo que Neuza conhece, acho que Geralda conhece também, que é o professor Vôlei, lá de Santa Catarina. Ele estava indo de Manaus para Boa Vista, em Roraima. Tem uma pista lá que passa no meio de uma grande área indígena, aquelas reservas indígenas, e eles iam visitar um curso na área de gastronomia. E eles pararam assim na beira da estrada, um dos professores era um chefe, né, gastrônomo, e tinha uma banquinha com os índios, se vindo uma comidinha lá, tipo, uma coisa bem diferente, e o Vôlei que me contou isso daí. Então ele me falou o seguinte, que eles desceram e o Vôlei ficou meio tipo, essa comida, vou comer essa comida. E o chefe, né, falou o seguinte, falou, Vôlei, a comida tem a ver com o lugar, tem a ver com a cultura do lugar. Se você não comer essa comida aqui, você não vai encontrar essa comida em lugar nenhum do mundo, porque a comida não é só a comida solta, é a comida e o lugar, a cultura e tal. E ele falou que baixou a cabeça e provou aquela comida dali. Então eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Se você está num lugar, você tem que vivenciar a cultura do lugar. E você vai perder a oportunidade, porque mesmo que você goste muito daquilo, eu já passei por essa experiência, você gosta tanto, você pega aquela comida, você traz aqui para a sua casa e tal, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A comida tem a ver com o lugar. Nem sabor. E, professor, assim, eu vou ser bem sincera, é um aprendizado de casa. Acho que minha mãe está aí acompanhando, deve dar uma lembrada sobre isso. Ela diz sempre assim, e isso é uma cultura que vem. Bote na boca. Tudo. Se você não gostar, aí você tem o direito de não engolir. Mas ponha na boca. Então, a minha vida inteira, eu sou adaptada. Abra a boca e prove. Então, abra a boca e prove. Engolir é outro departamento, mas abrir a boca e provar, você vai fazer a experiência disso. E aí, realmente, tudo eu botava na boca. Coisas que eu dizia, gente, esse negócio é diferente. E o cérebro da gente querendo esperar alguma coisa e, de repente, o gosto é outro, porque o tempero é outro, a temperatura é outra. Então, a gente vivencia essa experiência e guarda novas conexões. A gente guarda novas experiências. Então, eu vivo muito assim, para conhecer. Provei bastante lá. Vamos mais para frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu rascunho aqui. Vai lá. Que você já fez. Para dizer que eu não contei. Que está nessa parte antes que a gente passe de comida. Gente, outra informação importantíssima, que realmente uma das descobertas que ele perguntou, o impacto em mim do lugar exterior, da Finlândia. Eu tive todas essas transformações quando cheguei lá, mas eu acho que o impacto maior foi o interior. Porque eu nunca fiquei sozinha por tanto tempo. Foi a primeira vez em minha vida que eu fiquei sozinha, no sentido sem família. Desde minha vida. Mãe. Depois, em seguida, eu saio da minha casa para ir para a minha casa com meu esposo. Então, tinha o meu esposo. Logo em seguida, minhas filhas chegam. Então, eu nunca morei só por experiência, em canto nenhum. Em saber o que eu gosto. Às vezes, até perguntar, tu gosta disso? Eu fiz, sei lá se eu gosto mesmo ou se alguém já me fez gostar. E eu lembro que eu estava com a minha mais velha com 7 anos e a pequena com 3. Então, fazia 7 anos que eu não botava um prato de comida só para mim. Porque geralmente eu era a última a colocar meu prato. Geralmente menino fica assim, deixa uma coisa, você come do menino, você bota a do menino para não deixar, você acaba comendo também. Quem é mãe, eu acho que deve estar sabendo disso, que já passou por isso, de não deixar resto de comida, e você fica comendo do menino, o menino come do seu, e aquele negócio, a comida já começa fria, porque você foi a última, deu comida a 3, ou então ajuda. Então, foi a primeira vez que eu botei um prato para mim. E eu achei tão estranho que eu comi tão rápido.
porque aquilo podia acabar, que depois eu comecei a entender que, gente, eu tô só, eu posso comer no meu tempo, eu posso saborear, e aí foram experiências, descobertas internas, até com isso, pode parecer bobo, mas até isso foi diferente comigo na experiência, entende? Fazia tempo que eu não ficava só, era isso. Parece que te pegaram na mão assim e falaram, vai ter uma experiência transformadora sozinha ali, né? Então vamos falar agora um pouco o que quando fala da Finlândia, todo mundo quer saber da educação, né? Então vamos chegar na educação. Bora lá. Você foi para a Finlândia, foi ser estudante, né? Foi ser aluna de um curso, de uma imersão, um curso de formação de professores. Então, conta primeiro essa tua experiência de estudante. Como é ser estudante num país que tem esse crédito, né, de ser um dos melhores sistemas educacionais do mundo, né? Então, como foi isso daí? Como é? Você já começou a contar um pouco o que é a universidade. Exato. Primeiro, é assim, gera expectativa, concorda? Você saber que vai para o país cuja educação é a mais, hoje, né, uma das educações modelo, que transformou a realidade de todo um país por causa desse fenômeno, você já vai com milhares de expectativas. E quando você chega lá, e tudo que de expectativa que você cria ainda é muito pouco do que você vivencia, é Olha, surpreendente. É. É surpreendente porque eu nunca tinha experienciado, professor. Teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, eu estava lá naquela universidade, quando a gente entra, a primeira coisa que me impacta é a gente ser visto enquanto aluno. Primeiro, eu sou uma aluna, como eu falei, muito curiosa, né, e reflexiva. E falante, eu falo muito, falo bastante. Só que como eu não conhecia a turma, e acabei indo com missão, Alexandre tá aí, Petrone também tinham dito que a gente fosse muito para estudar, era como se fosse para a gente aprender o máximo, então eu já tinha essa missão dentro de mim. E o senhor ainda reforçou que dissesse, observe o método. O importante é o método. Essa palavra ficava na minha cabeça, porque eu dizia, eles não vão dizer o método, então eu tenho que deduzir. Porque o que eu vou ver é uma coisa, mas o como é outra. Então eu ficava com essa coisa dentro de mim, de olhar esse método, mas aí quando a gente chega, que tem um bolo no meio da sala de aula, um bolo, um café, um monte de fotos, e que você escolhesse a foto que lhe representa naquele momento, para falar sobre aquilo era a nossa apresentação. Gente, é uma colheita tão diferente que é longe de qualquer coisa que eu já tinha vivido e esperado. Porque eu esperava a educação bombar, era o quê? Tecnologia. Eu imaginava que eu ia para uma coisa disruptiva. Eles iam, sei lá, tá na NASA, né? Comparando, eles deviam ter alguma coisa parecida com aquilo de, né? Para a tecnologia, a NASA seria isso. Para a educação seria a Finlândia. Então eu estaria pronta para um negócio assim de livros, de cadernos, de mapas, de... E eu lembro quando eu entrei, era um bolo. bolo. Um bolo, os professores, um sorriso, e cada um falar da importância que é a gente estar ali. E como eles estavam felizes em nos receber. É tão Gente, foi assim. contraintuitivo isso, né, pra gente, assim. Porque, país frio, europeu frio, não é? E tal, não sei o quê, e você contra isso daí. Realmente, e aí eles são muito calorosos. E a gente dizia, como é que pode? Esse foi um dos impactos, como a gente se apresentou, como a gente conversou. Foi algo que realmente me fez pensar sobre isso. Mas, como eu disse, eu tinha uma missão. E aí, sobre a educação começava, e aí eu também começava nessa observação. E eu comecei a tomar nota. Primeiro, eu tomava nota da aula. Eu estava aprendendo sobre empreendedorismo para aplicar empreendedorismo na educação. Esse era o assunto, o conteúdo. E aí, eu via como era que eles ministravam esse conteúdo. Eu começava a perceber que existiam dinâmicas de ice break, quebra-gelo, toda a aula, de break feedback. Eles faziam, usavam métodos o tempo inteiro. Era assim, como se fosse uma missão
dava a missão e a gente tinha que produzir todos os momentos. Então eu dizia, rapaz, eu tô aqui de 9, entrava às 9. Outro detalhe importante sobre a Finlândia, a gente foi em novembro. Novembro é conhecido como mês negro, the dark month, porque nem caiu neve suficiente para ficar claro o chão e nem tem luz do sol. Só temos 4 horas de luz de sol, mais ou menos. Então a luz do sol começa às 9 horas, vai até às 2 nesse período. E a gente começava a aula às 9. Então tinha que estar lá, sair de casa umas 8h30, 8 horas para pegar o transporte e chegar. Eu saía no escuro, escuro mesmo. E chegava na universidade, entrava em sala e saía da universidade às 4, 5 horas. Já estava escuro. 3 dias eu pensei que eu fosse enlouquecer sem ver sol. Eu dizia, estou trancada numa caixa, não vejo sol, então isso já era bem diferente. Mas eu não sentia, porque eu entrava 9 da manhã, saía às 4, e eu dizia, como é que eu aprendi tanto? Como é que eu passei 4 horas, de 9 da manhã às 4 da tarde, com 1 hora para comer, só tinha 1 hora, que a gente comia lá, e como é que eu aprendi tanto? Isso me impactava. Aí eu comecei a perguntar isso para mim. Um dia eu fazia, como é que em um dia eu aprendi o que eu não aprendi, acho que uma semana na minha vida? Eu dizia, como? Aí eu começava a analisar esse como. Que foi daí que eu descobri que este como eram metodologias ativas. Até então, nem noção. Eu só me estranhava. Né? Você Então, era colocada como parte do processo, né? Isso. E assim, em evidência. você me contou umas coisas, eu vou dizer 2 que você me contou, que eu lembro, né? Uma que você estava sentada, porque as salas de aula lá, eu nunca fui lá, né? Mas pelo que vocês me falam, né? As salas de aula lá, às vezes tinha poltrona, tinha isso e tal. Eu sei que você me contou que um dia você estava sentada, e o professor chegou com a bolinha e jogou a bolinha para você, né? E aí ele sentou e ficou jogando conversa assim, e foi conversando. E depois você foi questionar ele o que foi aquilo, por que ele jogou aquela bolinha. Isso foi uma coisa. Outra coisa que você me falou foi assim, o professor chegou, colocou um quadro quase na porta de saída da sala, isso está na minha memória, pode ter sido diferente. Colocou um quadro quase na porta e tinha uma regrinha, tipo, ele se fazia desinteressado e ele falava assim, olha gente, quando terminar você escolhe tipo uma carinha alegre, uma carinha triste, era um colante. Era. E você põe ali. E aí depois ele teria o conjunto e ele conseguiria avaliar como foi a aula dele. Não é? Isso. Conta aí essas 2 coisas. A primeira era, professor, era uma bolinha, mas nesse dia também ele tinha umas contas de madeira. E aí ele chegou, dividiu a turma em grupos, em equipes. A gente divide logo no início os times, né? Porque vamos trabalhar sempre nesses times, até para quando voltarmos ao Brasil. A gente desenvolve em forma de trabalho colaborativo. Então, nossos times estavam já postos e ele pega e bota, como se fosse um colar, aquelas contas, um monte na mesa e diz assim, cada um pegue 3 e a gente pega 3. E ele fez, diga uma dificuldade de sua sala de aula e deposite uma bolinha quando disser. Entre vocês, ele não ouvia. A gente ia começar essa dinâmica entre a gente fazendo isso. E ele só circulando. E cada um do grupo ia dizendo, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nisso. E dizia, botando a bolinha. Acabou nisso, ele fez, agora vocês sintetizem do grupo as que mais recorreram, as dificuldades mais recorrentes. E coloque ali no quadro a nota de cada grupo, para depois sociabilizar com os outros grupos. Tudo bem. Intervalo. Eu disse, como assim? Aí, eu cheguei para ele e fez, no intervalo, o cafezinho dele, mas eu não consigo. Aí a curiosidade começa a me morder. E aí eu cheguei nele, professor. Aí ele fez, o que foi? Pois não. Aí eu fiz, professor, eu preciso saber uma coisa. Ele, o quê? Eu fiz, qual é a da bolinha? Qual é a das continhas? Aí ele fez, como assim? Eu fiz, certo, eu entendi. Mas por que o senhor me deu para eu segurar aquelas continhas? Aí ele disse, porque existem pessoas que são táteis sinestésicas e elas se sentem confortáveis segurando alguma coisa.
E este conforto para ela gera mais coragem para falar diante de alguém, mesmo que seja num pequeno grupo. Então, o meu interesse é que ela consiga falar e ela aprenda. Se eu consigo que ela tem a estátil sinestésica, aí ele fez das inteligências múltiplas. Aí eu, uau. Então, quer dizer, assim que eu ia tendo contato com alguns conhecimentos, inteligências múltiplas, e que cada ser humano aprende diferente, e tem uma característica que predomina, e aí já descobre que são 9, que aí lá vem, né, Howard Gardner falar sobre as 9 inteligências múltiplas desenvolvidas e pronto, e que cada ser humano tem uma mais e pode desenvolver. E eu disse, essa foi uma das questões. E a outra, essa do post-it na porta, também muito estranho, porque ele deixou a gente fazendo outra atividade, em outro momento, e ele colocou na parede uns post-its. Eu vi ele colocando, mas a gente não viu o que era. Só vi ele saiu e voltou. A gente não viu nem que ele botou esses post-its. Viu que ele se retirou da sala e voltou. A porta estava fechada. Daí a pouco, ele pega e diz assim, quando você terminar a sua atividade, você vai... Ele abriu a porta ficou aberta, a gente já viu os post-its. Só que não conseguia ler. Você vai até a porta e toca no post-it que lhe representa. E eu fiz, tudo bem. Pega pra gente? Não. Você só vai lá e toca. Tá. Aí eu terminei, me levantei. Quando eu chego lá, aí tem uns 5 post-its. E assim, dei o meu melhor. Poderia ter dado um pouquinho mais. Não participei. Não quis participar. Falei mais do que devia, né? No grupo. E eram várias perguntas assim. Aí, numa ordem, aí eu ia lá. Gente, autorreflexão. E a vergonha de tocar no verdadeiro, ou melhor, olhar para o verdadeiro e dizer assim, vou nada. E o professor estava no computador quietinho, ele ficava lá, mas ele estava nos observando. Ele deixou livre, ele não ficava lá em cima, nada. E depois também, eu cheguei para ele, eu falei, ele não retoma. A gente vai lá, toca, senta, e ele não retoma isso. Ele não retoma isso para mim. Você tocou nisso por quê? Não, ele nem questiona. Ele simplesmente encerra, pega os papeizinhos, guarda. De novo, né? Professor, por quê? Qual é dos papeizinhos? Por que o senhor fez isso? Ele fez porque isso se chama autorreflexão, é seu feedback. Eu consigo ver o que você tocou e estou analisando o seu desempenho aqui. Mas é para você. Essa avaliação é sua. É para, de repente, você se ver autor de sua própria aprendizagem. Você foi bem, não foi bem? Rapaz, aquilo ali foi muito marcante também. Eu gostei muito de você ter contado isso, porque são essas coisas, sabe, que me chamam muita atenção nesse sistema. Porque quando a gente fala, aqui no Brasil mesmo, eu vejo pessoas falando, é como você falou, né? A gente pensa as tecnologias, a disciplina, a organização, é isso, é isso. Mas, na verdade, você tem métodos educacionais, eles aprendem isso na escola, né? E tem um brasileiro lá que está por trás disso tudo, né? Eles citam lá. Né? Impressionante. Também é outra coisa que isso ficou realmente marcado. A gente já pode entrar nessa questão? Vamos entrar com o nosso tempo. Então eu vou fazer a pergunta melhor. Primeiro, conta essa história desse brasileiro que a gente não pode sair sem falar isso daí, né? Depois, assim, conta aqueles pilares e fala o que você não consegue mais, quando você chegou aqui, você não consegue mais desver. Pronto. Vamos lá. Primeiro, a gente aprende que uma coisa que eu descobri lá, né? Eu achava que eu gostava de estudar, mas eu descobri uma frase, inclusive uma atriz, mas uma atriz muito ativa, Natalia Portman, diz assim, eu não gosto de estudar, eu odeio estudar, eu gosto de aprender. Aprender é lindo. E essa frase realmente ficou comigo. Eu descobri, eu não gosto de estudar. Eu gosto de aprender, esse encantamento pelo conhecimento, que é essa curiosidade de descobrir, de desvendar, que qualquer conhecimento faz na gente, seja ele do dia a dia, popular,
sistemático, acadêmico. Isso é o que mais me encanta, é a capacidade do homem de aprender. E aí, quando a gente chega lá, eu aprendi o quê? O que foi que eu descobri? A educação deles, o segredo que eles desenham, inclusive dão aulas com desenhos. Eu fazia, pode desenhar numa sala de aula? Dar aula desenhando? No quadro? Fazer desenho, eu fazia, gente, pode. Porque se o aluno é visual, ele tem facilidade de captar pelo desenho, mais do que pela palavra, pelo linguístico. Então, vários fenômenos me chamavam a atenção. E aí eles montaram, eles contam pra gente, apresentam, que a educação finlandesa, ela foi construída no projeto deles, há 20 e tantos anos, na época 30 agora, anos, em cima de 4 pilares fundamentais, que era a confiança, a base hoje da educação e da sociedade, porque essa sociedade já cresceu sob esta conduta, então você vê todo mundo com muita propriedade desses valores, são valores, que é confiança. Quando você confia, gera responsabilidade. Então, o outro, porque recebeu essa confiança, ele também quer lhe atender e não decepcionar, certo? Então, ele tem uma responsabilidade sobre este momento. E da responsabilidade, você percebe que não consegue fazer só. Alguém me designa algo, eu tenho essa responsabilidade para não decepcionar, mas eu não sei fazer só. Então, trabalho colaborativo é o 4º pilar. Então, confiança, responsabilidade, trabalho colaborativo. E isso gera no aprendiz autonomia. E foi aí que eles dizem que a base da Finlândia é baseada em autonomia. Eu precisei sair de Campina Grande, na Paraíba, para ouvir o nome Paulo Freire, mal pronunciado, inclusive pelo fato de serem estrangeiros. Então era Paula Freire, daquele jeito de se falar, até eu engasguei, Paulo Freire. E eles disseram, e a autonomia é toda sedimentada no processo de aprendizagem desenvolvido por Paulo Freire. E aí você vai ter a pedagogia da autonomia como um grande emblema dessa literatura, deste pensador, que naquela época desenvolveu sistemas em que traz para o adulto, na alfabetização de adultos, essa preocupação com a educação e com gerar, porque a pessoa que lê, que estuda, que aprende, ela se torna independente, porque pensar é poder, conhecimento é poder. E aí ele diz isso claramente, ele dá autonomia de você não ouvir e aceitar. Você pode ver sozinho e refletir. Então, a autonomia gerada na aprendizagem é com esse conceito teórico. Então, veja, a gente tem toda a nova escola de John Dewey e Ausubel, que são os teóricos que a gente vê que bebe nessa literatura. A Finlândia também trabalha e compartilha, mas Freire entra como um dos pilares, dos 4 pilares, e citado verbalmente na educação deles. E aí, voltando, antes de tu terminar, com a tua experiência lá no restaurante, não é? Que não tinha ninguém lá, quer dizer, a confiança de que as pessoas vão fazer o que deve ser feito. A responsabilidade da pessoa que vai fazer o que deve ser feito. A necessidade de colaboração, porque são todos que vão deixar aquele restaurante limpo. E a autonomia vem daí. Eles estão livres exatamente porque eles fazem isso acontecer. Né? Então, de onde vem isso? Vem do processo educacional. E vem do Paulo Freire. Exatamente. Já pensou? Então, isso é o que eu digo assim. O que é que é o meu... Eu não vou conseguir desver, nunca mais. Que é esse termo que o senhor usa, não deixa... O que eu vi e não consigo mais desver. É o protagonismo do aluno. É o foco da aprendizagem, voltar para o aluno, ser ele o foco, e, no caso, a questão da aprendizagem com autonomia, com esses pilares e passando por esse processo. Realmente. Muito bom. Muito bom isso daí. Pois é. O aluno... Isso. Até você me contou, né, que você, quando voltou, porque quando você voltou da Finlândia, você fez uma aplicação aqui na Paraíba. E aí você fez um projeto todo nesses pilares, né? Você, de forma como nunca tinha feito antes, né? Desde o início do projeto, você trouxe os estudantes, teve confiança neles, passou responsabilidade para eles,
né? E eles Sim. trabalharam em conjunto no projeto lá na escola. Eu participei, eu fui lá, você me Foi, convidou, eu fui lá no dia do fim do projeto. E no verdade. final eles ganharam autonomia, né? Você estava muito feliz Foi. naquele dia. Exatamente, porque a gente desenvolveu desta maneira. E assim, o projeto que eu desenvolvi quando voltei foi o que eu escrevi quando eu me submeti, aperfeiçoado com conhecimento lá, modificado, adaptado para vir para cá. Então, quando alguém pergunta, é possível mudar a nossa educação? É impossível mudar, trazer a Finlândia para cá. Não consegue. Claro, replicar modelo em canto nenhum é possível. A gente não tem como replicar um modelo de nada, porque até mesmo se eu vou educar na sua casa um jeito de fazer com seus filhos, é diferente porque nem os filhos são iguais, nem quem está fazendo é igual, nem o ambiente é igual. Então a gente não pode pensar em trazer a Finlândia para cá e aplicar do jeito que acontece lá, porque não vai dar certo, eu já digo. Porém, a gente pode estudar, entender o processo e, diante de nossa realidade, adaptar o que é possível. E aí, isso foi a mudança que eu fiz no meu projeto. Porque eu fui muito focada, eu vou fazer assim, eu vou colocar isso, eu vou levar isso para o menino, eu vou colher assim, eu vou visitar. Gente, quando eu voltei, era só assim. Primeira coisa, o que vocês querem para chegar a este objetivo? E tudo partiu dos alunos. Eles que decidiram como fazer, eles que montaram, eles que se dividiram em equipe. Então, aquele projeto, a Semana de Consciência Ambiental, que a gente desenvolveu em 2017, lá em 2018 já na escola, foi justamente partindo destes alunos, desta experiência. Então, foi o que realmente reconfigurou até a minha sala de aula. Muito bem. Então, Carla, nosso tempo está chegando aqui ao fim. Eu quero te agradecer muito. Eu gostei muito de ter tido a oportunidade, né, da gente passar um pouco aí dessa experiência com esse sistema tão diferente e tão falado. Então, agradecer por você ter tido essa vontade de compartilhar, né, com as pessoas e te dar um grande abraço e a todos que acompanharam com a gente aqui. E também aqueles que vão ver esse vídeo depois nos canais. Exatamente. Então, assim, o que eu trago de mensagem final é que é possível, se você tem um propósito hoje de vida, que é transformar uma realidade social através da educação. A elaborativa é um empreendimento que foca nisso. Porque muita gente há uma lição de empreendedorismo. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que empreender não é ganhar dinheiro e montar um negócio. Isso acontece. Mas empreender é você encontrar um problema para solucionar. Então, você vai solucionar um problema através de ideias criativas, inovações, e aí você consegue pensar numa solução para este problema, você está empreendendo. Então, esta é a maior do termo, da riqueza que eu acho de o que eu aprendi. E nisso eu fiz, né? Eu fiz porque eu acho que um mês na Finlândia para conhecer esse termo é pouco. Então, quando eu voltei, eu precisei estudar mais, eu sou curiosa, eu queria mais coisa, beber mais dessa fonte. Aí eu fiz um MBA, como o senhor sabe. Eu concluí o MBA pelo UFCG, Parque Tecnológico, o professor Vicente, inclusive, estava aqui, eu não sei se ainda está, mas ele estava assistindo a live, então eu participei desse programa, eu estudei. E aí o empreendimento foi desenvolvido todo nesse estudo. Então, foi pensado e analisado para botar a mão na massa e arriscar. E hoje eu faço também mestrado, então o estudo continua. É um processo de aprendizagem contínua e de reformação. Então,